saca só, povo. Geralmente o que eu faço, tá? Só pra esclarecer. Eu pego um mix de notícias que eu vi por aí, assim, que tipo chegaram a mim, que eu recebi em rede social, que as pessoas me mandaram, que eu vi em sites. Mas também tem uma newsletter que eu acho bem legal, que é a do Philippe Deschamps, que eles meio que fazem um trabalho facilitado pra mim, que é tipo assim, é só, essas foram as notícias do dia, de tal dia, aqui as principais notícias, eles dão uma pré-selecionada e eles só mostram a headline em um mini resuminho. Então daí geralmente eu uso aquilo ali pra filtrar e achar mais informação, tá? E daí eu agrupo algumas e nós não vamos conseguir falar. Eu nunca consigo falar de todas. Hoje eu, inclusive, tenho um ensaio de software livre, então nós não vamos conseguir falar. Nós vamos conseguir falar de menos notícia ainda, tá? Mas saca só, então. Tem uma que é pra começar, que é só porque a gente geralmente. A gente tá sempre falando de IAs generativas e chat GPT, essas coisas, tá? E essa aqui é um pouco diferente. Só que é sobre machine learning também, tá? Então, essa aqui é bem legal. Pesquisadores do MIT, e eu não vou entrar super em detalhes, eu só vou dar uma comentadinha. Pesquisadores do MIT utilizam aprendizado de máquina para identificar um novo antibiótico capaz de combater bactérias superresistentes. Avaliando o banco de dados de compostos químicos, o modelo sugeriu uma substância viável para combater infecções graves, como pneumonia e meningite. O estudo destaca o potencial da IA para acelerar a busca por novos medicamentos, tá? Eu não vou nem ler a notícia, mas eu tenho um pouco uma perspectiva legal sobre isso, porque a minha esposa, ela trabalha com pesquisa em bioinformática. Parte do doutorado dela é com bioinformática. E basicamente o que bioinformática faz é tentar rodar algoritmos para processar uma quantidade gigante de dados biológicos, né, químicos e tal, e tentar achar padrões ou fazer coisas que seriam muito... Às vezes fazer análises que seriam muito demoradas, olhar genomas e tal, esse tipo de coisa. E um dos papers que ela me mostrou, que eu achei muito legal, é um que eu vou abrir ele aqui e eu vou falar como... Porque é exatamente isso que essa coisa fez, mas eu achei que esse outro paper que a gente já tinha visto, acho, há um tempinho atrás, ele exemplificou um pouco melhor como é que funciona. Então, saca só. Formatando dados biológicos para machine learning e descoberta de novos remédios, tá? Isso aqui, em resumo, basicamente o que eles fizeram, deixa eu ver... isso aqui é o que ela o que ela já tinha destacado. Em resumo, o que eles fizeram foi que eles pegaram, assim, tipo, vários bancos de dados de estudos e pesquisas e tal, que dizem coisas do tipo assim, quais genes estão relacionados a qual tipo de composto químico? Quais doenças estão relacionadas a quais genes? Quais doenças estão relacionadas a quais remédios? Quais tecidos estão relacionados com quais genes? Quais... Tá tudo aqui, ó, células, tecidos, doenças, genes, compostos, não sei o quê. Pathways, que é rotas de ativação, todas essas coisas são conceitos da biologia, da química e tal. E eles pegaram estudos e ligaram uma coisa na outra, tipo... Então, daí o exemplo... E daí eles pegaram isso e colocaram num desses modelos de machine learning, que é basicamente um algoritmo gigante que fica tentando achar correlações entre coisas. E daí um dos exemplos que eles dão... Eu não vou achar, eu deveria ter achado essa coisa antes, mas basicamente um dos exemplos que eles dão é uma coisa do tipo assim, essa droga aqui que está associada a tratamento para depressão, esse remédio, né? Ele causa sintomas de falta de apetite e deprivação do sono. Aí eles pegam e dizem assim, pessoas que tentam parar de fumar, elas têm dificuldade para comer ou têm dificuldade para dormir. Era tipo, isso é um exemplo que eu tô tirando do cu, mas era mais ou menos o que eles mostravam. Então, o algoritmo disse, talvez essa droga que trata depressão poderia ser usada para tratar a pessoa que quer parar de fumar, por exemplo. E daí eles fizeram isso pra, tipo, um número gigante de dados, e daí descobriram assim, talvez a gente possa reposicionar essa droga pra fazer isso. Então isso, só pra dar um exemplo pra vocês, porque, tipo, eu tô meio puto, porque assim, eu acho maneiro, eu adoro TI, eu adoro ciência da computação, eu adoro essas coisas. Mas a gente fica meio puto que nas notícias a gente só vê coisa ruim, a gente só vê merda acontecendo, e eu não tô passando pano, nós vamos falar de coisa ruim pra caralho. Mas é só pra dizer que, tipo, pô, que maneiro, eles acharam um antibiótico com inteligência artificial, pelo menos para mostrar uma coisa interessante que dá para fazer. E como isso aqui é
É o notícias sobre o ChatGPT o tempo inteiro. As próximas aqui são sobre ChatGPT e OpenAI. Mas a gente precisa falar algumas dessas, senão a gente não... Senão não tem. Toda semana tem esse tipo de notícia. É muito chato. Eu tô de saco cheio. Então, saca só. Essa aqui é muito boa, tá? Isso, de novo, essas aqui que eu tô passando são as do Philippe Deschamps, tá? Ó, o CEO da NVIDIA acredita... Eu achei muito engraçado como eles escreveram isso. A barreira de programação ficou incrivelmente baixa com a nova era das IAs generativas. Todo mundo é um programador agora. Você só precisa dizer algo para o computador. A afirmação é controversa e por isso deixamos os leitores a pergunta. Conversar com uma IA que gera código é o mesmo que programar? Eu tenho uma opinião controversa. Que o jeito que eles perguntaram é estranho. Ah, tu acha que essas pessoas estão programando? Parece até meio elitista. Eu acho que facilitou muito programar. Eu chego lá para um chat GPT e digo, eu já falei isso para várias pessoas, a gente até fez numa live atrás disso. Ah, por favor, me gera um código que fala com tal serviço e ele, uma vez por dia, ele manda uma mensagem e daí ele tem uma interface gráfica, web, que faz não sei o quê. Ele vai tirar um código meio capenga ali, mas que quase faz aquilo. E isso é a parte mais chata de programar, é a parte que mais leva tempo do meu dia, que eu que trabalho com programação, que é tipo ficar gerando esqueleto de código, descobrir se eu tenho que falar com o Discord, eu tenho que falar com o YouTube, eu tenho que falar com a Twitch, daí onde é que bota o token, como é que é o nome da função que lista os usuários da plataforma. Isso o ChatGPT hoje faz muito bem, gerar código competente dessa maneira. Então, tipo, isso aqui tá total certo. E daí o que vai nos levar... Mas assim, tipo, chat, o que vocês acham? Vocês acham que realmente, uau, o ChatGPT é a mesma coisa que programar? Mas isso nos leva pra próxima, tá? Para as próximas duas. E eu fiz um resuminho disso porque, tipo, eu sempre boto os links das notícias aqui, ó. Mas saca só, eu vou ler essas duas e daí depois a gente vai ter um comentário. CEOs da DeepMind e OpenAI assinam declaração sobre ameaça existencial atrelada a IA. A tecnologia é comparada a riscos como pandemias e guerras nucleares. O documento também foi assinado por 2 dos ganhadores do Prêmio Turing de 2018, conhecido como o Prêmio Nobel da Computação. Yann LeCun, cientista-chefe da IA da Meta e ganhador do prêmio, não assinou o documento. O Yann LeCun, que é da Meta, não assinou. As informações são do site The Verge. E daí vamos pausar aqui um pouquinho e vamos ler a próxima, né? CEO da OpenAI acredita ser improvável que IAs evoluam a ponto de humanos não terem nenhum trabalho a fazer. E eu achei... Porque eu vou pegar por uma outra ótica o que ele falou aqui. E eu concordo com o que o Suco de Corvi disse. Às vezes o ChatGPT te dá um código com a lógica errada. E se tu não sabe nada, aí tu tá fudido. Mas é aquela coisa, se tu sabe já programar um pouco, inclusive na real, quanto mais tu sabe programar, mais útil fica, ele te ajuda muito. E isso vai entrar nesse próximo tópico. CEO da OpenAI acredita ser improvável que IAs evoluam a ponto de humanos não terem nenhum trabalho a fazer. Para Sam Altman, a discussão sobre a tecnologia tem se concentrado demais nos aspectos negativos. E, historicamente, ferramentas melhores nunca fizeram as pessoas trabalharem menos. Duas coisas. Tem N coisas aqui, mas o que eu achei legal. Aqui, se vocês lerem esse artigo de cima, o Sam Altman assinou um documento dizendo que a IA pode destruir a humanidade. Aqui embaixo ele tá dizendo, gurizada, vocês estão muito pessimistas. Vocês acham que vai roubar... Nem vai roubar emprego de ninguém. Geralmente as tecnologias não diminuem o trabalho. E eu achei muito bom. Que eu li o coisa e ele disse, ferramentas melhores nunca fizeram as pessoas trabalharem menos. Isso aqui é o cerne da questão. Vamos falar primeiro sobre essa questão do trabalho, tá? Que é muito... Exatamente. O Pequi já adiantou um pouco o argumento. A gente realmente não trabalha menos. Se o avanço tecnológico fizesse a gente trabalhar menos, provavelmente todo mundo estaria trabalhando 3 horas por dia, sabe? Ou a gente estaria trabalhando 3 dias por semana e tal. Porque a gente realmente consegue produzir tudo que a gente precisa. A gente consegue, para necessidades básicas, produzir necessidades básicas para a humanidade inteira já várias vezes. E todo mundo trabalha um monte. E a gente joga comida fora, a gente gasta tempo fazendo coisas inúteis e tal, a gente... a definição de inútil é contenciosa. Mas eu acho que vocês podem aceitar o ponto que eu tô dizendo aqui, de que a gente basicamente faz muitas coisas que não precisa, faz a mais coisas que a gente precisa, mas mesmo assim a gente tem pessoas que trabalham pra caralho e a gente tem... O Caju entrou na sala. Caju, dá oi pro pessoal da live. Não.
Desculpem, a live foi interrompida pelo Caju. E daí, o que é engraçado é que assim, ó, isso é um dos motivos porque... Agora ele quer que eu abra a porta. Então, assim, ó, isso é um dos motivos porque eu me radicalizei e eu tô comunista pra caralho nos últimos, sei lá, 3 anos. O avanço tecnológico, no geral, tende a concentrar o poder econômico nas mãos de poucos. Isso não é, acredito eu, né, que eu não preciso convencer vocês, isso não é uma teoria da conspiração, isso não é uma coisa maluca da minha cabeça, isso é uma coisa que a gente pode ver pegando como, por exemplo, o período da pandemia, tá? Em que, para sustentar as medidas que a gente teve, que inclusive alguns países e alguns lugares não tomaram elas da maneira que deveria ser tomada, mas para sustentar o que a gente teve que fazer de diminuir as atividades em público, reunir menos pessoas, mover o trabalho para online, mover aulas para online, todo esse tipo de coisa, a gente teve uma evolução tecnológica absurda nos últimos anos. E o setor de TI expandiu pra caralho. Criou novos empregos, melhorou, e daí vocês vão dizer, nossa, mas então a tecnologia ajudou a gente a fazer o que a gente queria, aumentou os empregos e tal, beleza. Nesse ano, que é meio 2022 e 2023, meio que foram os anos aí saindo da pandemia, a gente notou o quê? A gente notou as empresas de informática e outros setores diminuindo muito as pessoas que trabalham lá, cortando os salários, né, fazendo essas demissões em massa, que é uma coisa que fez a pressão para que os salários descessem, e também usando essa tecnologia que foi desenvolvida nesse período para otimizar os processos e precisar trabalhar com menos pessoas. E eu acho engraçado isso porque não necessariamente a empresa operar com menos pessoas acaba sendo melhor para o usuário final, mas acaba sendo muito melhor para a empresa o custo que eles salvam. Então, tipo, o exemplo que eu vou dar para vocês é se vocês pegaram um avião nos últimos 2 anos, o que me parece é que agora, tipo, ao invés de ter 3, 4, 5 pessoas trabalhando para cada empresa lá, tem 1 ou 2 no máximo. Tá tudo cheio de terminal automatizado e tal, só que as coisas ficam dando erro e ficam atrasando tudo e as pessoas têm que ficar se matando lá para resolver os problemas. Essa foi a minha experiência, que eu fiz algumas viagens nos últimos 2 anos e foi a minha experiência. E o custo das passagens, pelo menos aqui no Brasil, tá mais caro do que nunca. Claro, tem inflação, tem outras coisas, eu só tô dando exemplo. E outro exemplo sobre a questão da pandemia é as notícias que a gente pega de tipo assim, tantos bilhões saíram da classe média e baixa e foram para as classes mais altas. Então tem aquela coisa assim, tipo, tem um déficit de moradia, de alimentação no pessoal que é classe média, classe mais baixa, e os bilionários ganharam 30 bilhões nos últimos 2 anos. Vocês podem achar essas notícias por aí. Então, o argumento que eu tô querendo fazer aqui, que eu acredito que não é uma teoria da conspiração, não é para ser tratado assim, eu tô dizendo, é que a tecnologia evolui, mas isso não garante o avanço social. Na realidade, a gente vai chegar na coisa, isso até cristaliza mais a desigualdade social. Tem motivos para isso, eu já tentei explicar algumas vezes, inclusive a análise marxista do que a automatização do trabalho faz. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque tem muita outra coisa pra gente falar, mas um dia... toda vez que eu penso sobre isso, eu refino mais um pouco a ideia na minha cabeça e um dia eu quero fazer um roteirão sobre isso, tá? Minha empresa optou por home office e, se eu permitir, eles me mandam mensagem fora do horário e ficam pedindo extra só porque estão em casa. Isso é o grande problema do home office. Tipo, é excelente não ter que se locomover e tal, só que isso começa a invadir muito tua vida, né? Eu acho que todo mundo que trabalhou de home office notou essa tendência a sua vida agora está muito focada em... O trabalho pode a qualquer hora entrar dentro dos ambientes em que antes você era só você e você não estava trabalhando, né? É isso que eu sinto. Então vamos para essa segunda aqui, tá? Se vocês lerem esse artigo, que eu não vou ler com vocês agora, tu tá morando no trabalho, exatamente. Se vocês lerem isso, esse artigo aqui do TechCrunch. O resumo é esse daqui, ó. O artigo explica bem. O fato deles focarem no risco existencial da IA, que seria o quê? Seria tipo assim, uma IA, ela vai se voltar contra a humanidade, que ela vai perceber que ela pode controlar a humanidade, ou ela pode destruir a humanidade,
ou ela não precisa da humanidade, então ela pode matar todo mundo e pegar os recursos naturais para ela, esse tipo de coisa. Focar nesses riscos, que é uma coisa que pode acontecer e realmente tem cenários que a gente pode, tem o pessoal da ética, da IA, todas essas coisas, acaba sendo meio que uma cortina de fumaça pra gente também não pensar nos problemas do momento. Então são coisas que a gente fala aqui direto, que eu falei naquela minha live lá com o Ian e tal, que é tipo, a questão dos direitos autorais. Eu sendo comunista, eu tenho uma visão um pouco diferente do que as pessoas têm geralmente sobre direitos autorais, mas é fato que o pessoal tá pegando qualquer dado da internet para treinar esses modelos sem nenhum pudor. A questão da privacidade dos dados que estão sendo usados para treinar esses modelos. A exploração dos dados de onde, né? Geralmente de países do sul global, a exploração da mão de obra de países do sul global para tudo cristalizar em lucros nos países desenvolvidos. Porque se vocês pegarem a OpenAI, tá ganhando grana pra caralho, tá ganhando investimento pra caralho, Google tá ganhando grana, Microsoft tá ganhando grana, essas empresas todas são o quê? Dos Estados Unidos, no máximo da Europa, no máximo. Mas tipo, quem tá ganhando dinheiro com isso é eles, quem tá se beneficiando um pouco disso é todo mundo, né? Mas daí os programadores daqui já estão se ligando que, tipo, essa nova tendência do mercado é um negócio que tá afetando muito a gente aqui, que era a mão de obra barata para essas empresas do norte global, né? Eu sempre fico assim de usar o termo subdesenvolvido, desenvolvido, enfim, mas vocês entendem, Estados Unidos, Europa. Precarização do trabalho, que é o que eu falei para vocês, que o nosso trabalho está ficando mais precário por causa dessa automatização. A gente trabalha o mesmo número de horas ou até mais, e a gente acaba tendo que fazer o trabalho de mais pessoas. Geração de deepfakes, geração de spam, alucinação, que é um termo que o pessoal usa para quando a IA só imagina que uma informação é verdade, por isso eles usam alucinação, ela mente para ti. Então, entre outros problemas, tá? Então, o artigo é muito bom, eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque tem discussões muito importantes para ter sobre IA antes do risco existencial, só que o pessoal, esses grandes pesquisadores, o pessoal que está ganhando muita grana, eles gostam de fazer tu focar especificamente nisso aí, enquanto na realidade, por exemplo, hoje existe meio que uma corrida armamentista para desenvolver a IA, a melhor IA, porque todas as empresas estão lançando o seu e sabem que está dando muita grana, e isso passa por todos esses problemas e talvez acelere problemas que a gente vai ter no futuro. Então, é bem interessante o artigo, bem interessante pensar, mas enfim, só uma mini perspectiva sobre isso até agora. Essas são algumas das notícias até agora. Essa aqui eu não vou falar, mas ela é bem interessante se vocês querem ver. Uns hackers brasileiros que estavam hackeando Portugal, pegando o nosso ouro de volta. Inclusive, essa notícia aqui, ela, mais tarde, quando a gente estiver falando sobre software livre, a gente vai tocar no assunto dessa notícia aqui, e no mesmo assunto que a Valkyrie, ou Valkyrie, perdi o teu nick, Valkyrie Lilith, imagino que seja a Valkyrie Lilith, perguntou sobre o Discord, tá? Então, saca só, vamos ler isso aqui. Coalizão com mais de 90 organizações, incluindo a Mozilla, farão manifestações na frente da sede do Slack nessa quarta-feira. Slack é um sistema de mensagem. É tipo Discord pra quem usa terno. Se tu usa terno... Na real, não. Desculpe. Se tu usa terno ou usa MacBook, tu usa Slack. Se tu não usa terno e usa Android e usa Windows e tal, tu usa Discord, né? Se tu usa Linux, tu usa Rocket Chat. Mas enfim, tu usa Matrix se tu usa Linux. A intenção é convencer o aplicativo a proteger as conversas de usuários, especialmente ativistas, por meio da criptografia de ponta a ponta. O Slack afirma que não compartilha dados de clientes, a menos que seja legalmente obrigado. As informações são do site da Register. Então essa notícia eu achei meio estranha, mas se vocês... vem a notícia lá, faz um certo sentido. Só que pra mim é uma coisa muito... Eu acho ela meio estranha pra pessoas do sul global aqui. O ponto que eles falam é esse assim, ó. Tem várias pessoas que usam Slack e não entendem nada de segurança. E são ativistas. Eles falam muito dos ativistas do pró-aborto lá nos Estados Unidos, porque eles estão tendo um recrudescimento muito forte com essa questão lá, que tem estados que as pessoas podem ir presas por falar, não sei se por falar de aborto, mas por fazer o aborto, ou até os médicos que fazem, ou pessoas que fazem aborto também. Então, eles falam assim, vocês têm que ter encriptação de ponta a ponta. Isso, Guilherme, exatamente. Então tem gente indo para outros estados, outros países para fazer aborto lá. Então, o que eles falam aqui? Eles falam assim, as pessoas estão usando o Discord, e se o governo dos Estados Unidos quisesse pegar isso, ou o governo de algum estado pedisse os dados, vocês iam ter que dar. E daí o Discord não, né? O Slack fala, nem precisamos dar.
Isso também serve para outras plataformas, tá? A gente sabe pelas revelações que o Snowden fez que, na real, o governo dos Estados Unidos pode pedir qualquer informação para essas empresas e elas, por lei, não podem dizer que essas informações foram dadas. Tem todo um rolê com isso. Se a empresa aplica criptografia de ponta a ponta, quer dizer que só quem mandou a mensagem, quem recebeu a mensagem consegue ver ela. O intermediário, que seria a empresa, a plataforma ali, o Slack, não conseguiria ver essas mensagens. O problema técnico de implementar isso é que fica mais difícil tu ver as mensagens em múltiplos dispositivos, fica mais difícil tu fazer buscas, fica mais difícil para a empresa fazer todo tipo de análise que queira fazer das mensagens, se quiser. Tipo, por mais ético que seja e tal, as empresas também não gostam, porque, por exemplo, às vezes vai querer usar aqueles dados ali. Então as empresas não querem, os governos não querem, e eles estão dizendo, pô, vocês tinham que implementar isso. Por que eu acho que isso é um pouco estranho? Exatamente porque me perguntaram antes, vocês não acham que, tipo, se vocês usarem essas plataformas, vocês estão sujeitos a terem seus dados espionados e tal? Tipo, sim, eu acho, e é um problema que existe, e a gente precisa lidar com isso. Mas vamos para as próximas e depois eu vou focar um pouco mais nisso. Uma outra notícia interessante, que eu separei duas parecidas aqui. Saca só. Isso a gente falou na última live de tecnologia. Quem tava aqui na última live, levanta a mão. Saca só isso aqui, ó. Novo malware para Android, distribuído por meio de uma SDK, que é um kit de desenvolvimento de publicidade no Google Play, é descoberto em aplicativos com mais de 400 milhões de instalações. O spyware Spin OK, eu acho que, inclusive, eles botaram errado, porque é Spink OK, se não me engano, pelo artigo. Pode roubar dados e arquivos, além de copiar e substituir conteúdos da área de transferência. Alguns dos apps com problema já removidos incluíam, e daí vejam aí se vocês não usavam nenhum desses apps, Noise, VFly, MVBit, Biugo, Crazy Drop, CacheZine, FeedZoneNovel, CacheYam e Tick. Daí tem o site original ali. Isso aqui é muito interessante, porque quem lembra da última live que a gente fez, que a gente falou sobre tecnologia, quinta passada, a gente falou sobre... Eu acho que foi na última. A gente falou sobre vulnerabilidades nos aplicativos de Android. E a gente falou sobre vulnerabilidades nos componentes que o aplicativo usava. Não era no aplicativo, mas nos componentes específicos. E essa vulnerabilidade aqui era o quê? Não era na real, essa era um malware mesmo, era uma coisa maliciosa. Era tipo um negócio que, assim, eu quero botar propaganda no meu app. Era basicamente essa a lógica. Então, provavelmente era uma plataforma lá que te pagava um X e mostrava propagandas e tal, e tu colocava isso no teu aplicativo. E daí, dentro dessa coisa que facilitava tu colocar propagandas no teu aplicativo, e pelo que eu vi, tinha um sistema de recompensa para os usuários, tinha tipo uns joguinhos no meio e tal, e tu colocava isso como parte do teu aplicativo para monetizar ele. Dentro disso, tinha um negócio que podia listar teus arquivos e exfiltrar teus arquivos, que era o que... tirar eles basicamente do teu celular, e ler os dados da tua... Eles falam ali, área de transferência, que é o copiar e colar do Android, e também mudar eles. E isso aqui, vocês lembram que eu falei na última live? Eu falei sobre... Eu disse assim, imagina que tu tem um aplicativo tipo de mensagens, que quando tu manda assim, diz, me manda um Pix aqui. Daí tu manda a tua chave Pix pra pessoa. Ele altera a tua chave Pix. E daí a pessoa manda pra outra. Vocês lembram que eu falei isso? Não precisa lembrar, mas eu falei isso. Aparentemente, esse aplicativo, esse malware, uma das coisas que ele tentaria fazer é mudar endereço de criptomoedas. Então tu diz assim, me manda 2 bitcoins aqui. 2 bitcoins é grana pra caralho. Me manda 0.0001 bitcoin. E daí ele trocava o endereço para outro na tua área de transferência. Então isso aqui, obviamente, esperto pra caralho e zoado, né? Daí tem outra notícia. Tá, beleza. Isso aqui é sobre essa notícia. Fiquem com medo. Um dia a gente vai ter que fazer uma live inteira falando um pouco mais sobre essa questão da segurança. Isso aqui eles chamam de ataques do supply chain, da cadeia de suprimentos. É como se fosse... tu não ataca diretamente o aplicativo, tu ataca coisas que o aplicativo usa, que ele depende. Pode ser uma plataforma, pode ser um código pré-pronto que ele usa. Comecei com a ideia de comunidade falando de software de código aberto, acho muito ruim o segredo que existe em muitos códigos. Exato, Ailton. E na live passada, a gente falou um pouco sobre isso, falamos que
até talvez não resolve isso. Nós vamos falar um pouco sobre software livre no final, sobre as vantagens que ele tem, que são exatamente isso que você está dizendo. Mas essa aqui é só uma introdução ao tópico e calhou de ser uma notícia dessa semana. Tem mais uma aqui, que tem a ver com a mesma coisa. Backdoor é descoberta. Essa aqui me dá uma dor, porque eu não tenho placa Gigabyte, vê se vocês têm. Backdoor é descoberta em firmware de milhões de placas Gigabyte. Embora o código sirva para atualizações da fabricante, a implementação foi feita de forma insegura, permitindo que o mecanismo seja sequestrado para a implantação de malware. Tá. Então, a lista 271 modelos de placa-mãe vulneráveis. Em resumo, o que é essa notícia? Também não vou chegar lá para ler para vocês. Mas, assim, as placas da Gigabyte, elas têm um negócio de tu atualizar a BIOS delas, vocês lembram? Se não vocês lembram, vocês já atualizaram a BIOS da placa-mãe de vocês? Antigamente, era um treco muito chato que tu tinha que, tipo, botar às vezes até num disquete e tal, porque a BIOS não tinha como ler CD, pendrive e tal, mas hoje tu pode geralmente botar num pendrive ou até num CD um arquivo, e daí tu pluga ele lá, a BIOS acha que é uma atualização e instala ela, sabe? Tu, naquele modo lá, a tela preta do computador e tal. Algumas, inclusive a minha, que não é a Gigabyte, é outra marca, tu pode entrar lá, pedir para ele conectar no site da fabricante e baixar a atualização do site da fabricante. Tá? O que talvez seja um pouco perigoso, porque sei lá, que se aquele site está correto ali, tal como a BIOS faz. Porque a BIOS, dentro da placa-mãe, é um código que ele é meio rústico, assim. Ele não tem acesso a muitas funcionalidades do computador. É difícil explicar isso, mas o negócio é mais simplório na BIOS, tá? Só que o que essa funcionalidade faz, pelo que eu entendi, ela espera na rede um outro computador fazer a atualização. Ou ela pergunta pro site de onde que ela tem que baixar, alguma coisa assim. E ela também não usava HTTPS, que é aquele código encriptado lá. Então eles estão dizendo que se tivesse um computador na tua rede, ou se tivesse um site, um endereço malicioso que ela tentasse achar, poderia instalar uma BIOS feita por terceiros. E daí, para quem não sabe, a BIOS é meio que o início, o teu computador liga, ele precisa de um códigozinho para ele meio que se achar e abrir o teu sistema operacional. Então é um código vital que ele não tenha nada malicioso ali, porque ele poderia inserir várias coisas maliciosas antes até do teu computador ligar. Mas então, em resumo, eles fizeram uma cagada e tem um negócio, tipo, muito fácil de hackear nas placas-mães, só que pelo que eu entendi, quando tu vai fazer a atualização dela. Então, ninguém conseguiu citar disso ter sido usado na vida real, talvez não tenha sido usado, mas a ideia seria que, tipo, tu poderia, com um computador malicioso na mesma rede, tipo, ficar esperando placas que estão tentando fazer o update e daí instalar um malware na placa-mãe, na BIOS, na real, né, do computador. Enfim, outra coisa de segurança interessante para vocês ficarem paranoicos, com medo e tal. Eu gosto de trazer essas notícias, não tem muitas soluções, é a vida da tecnologia. O negócio da tecnologia é tipo... Uma coisa que eu gosto de dizer, provavelmente outras pessoas também dizem, não quero achar que eu sou um gênio, mas é que tudo na tecnologia é meio que unido por gravetinhos e borrachinhas e cola e guspe, sabe? Se, tipo, qualquer coisa der merda no meio do caminho, metade da internet cai, assim, como já aconteceu várias vezes. Os programadores e programadoras, né, trabalham pra caralho, estão sempre correndo atrás do prejuízo, estão sempre dependendo de outras coisas e, enfim, tem várias notícias que vocês procurarem de que quando uma coisinha só pequena dá errada, um site cai, algum serviço cai e toda a internet para e tal. Isso é um dos exemplos de cagadas que acontecem por causa disso. Tá. E daí vamos ver se tem algumas outras... Tá. Tem duas notícias que vão cair numa categoria que eu, sei lá, eu vou chamar de a internet já não é mais... Opa, Matheus, valeu pelo subscribe. Elas vão cair numa categoria que é tipo, a internet já não é mais como ela foi, tá? E acho que vocês vão entender por que isso. Olha aqui, ó. Administradores do site de torrents RARBG, um dos maiores do mundo, decidem encerrar a operação. Custos crescentes com data centers ficaram impossíveis de suportar, e daí com 15 anos de funcionamento, o site era um importante centro de lançamento de conteúdo pirata, tá? Interessante sobre essa notícia, se vocês procurarem depois. O pessoal falou o quê? Por causa da pandemia,
o grupo, né, que mantinha esse site, que geralmente são pessoas anônimas e tal, por motivos de estão cometendo crimes segundo o nosso sistema, mas eles são heróis, né, da causa. Uma das pessoas aparentemente morreu ou tá com sequelas de Covid. Eles são tudo russo, eu imagino, só que alguns são ucranianos, e daí eles disseram, é muito engraçado, é trágico, mas é engraçado, eles disseram assim, nós temos pessoas envolvidas com o site que estão lutando na guerra de ambos os lados. E daí eu tipo, eita porra. Ele diz lutando na guerra de ambos os lados. E daí tipo, eita porra. E eles disseram também que o custo das coisas, a inflação, tudo, a deterioração do custo de vida lá pra eles, fez com que ficasse impossível eles manterem o site sem estarem gastando uma quantidade absurda de dinheiro só pelo amor, né? Então eles fecharam o site. E então, assim, isso aqui é primeiro ponto a internet não é mais como ela era. Porque a gente tem uma segunda notícia aqui, que eu também não vou expandir nela, mas eu recomendo vocês lerem, porque ela é bem interessante, que é essa aqui. Reddit começa a cobrar pela API, ou vai começar a cobrar pela API, que é algo parecido com o que o Elano Almiskar fez no Twitter também, que é fazer a API precisar ser paga, né? Que quem não sabe, a API a gente chama de Abstract Programming Interface, é a interface de programação abstrata, que é um nome complicadíssimo para uma rota em que a gente pode acessar o serviço daquela plataforma por dentro de um programa, né? Então a gente pode automatizar serviços dentro daquela plataforma. E essa notícia aqui é muito louca, porque esse app aqui que se chama Apollo, eu não conhecia porque eu não sou um Redditor. Enfim, Falcão, quando a gente precisa fazer coisas dentro de uma plataforma, não é tipo um plugin, é tipo assim, ó, por exemplo, eu quero que quando o meu programa faça uma coisa, saia um tweet lá no Twitter. Ou quando eu achar algum tweet específico no Twitter, ele reflita na minha plataforma. Ou eu quero coletar dados de certos usuários no Twitter para fazer alguma coisa dentro da minha plataforma. Eu tô só usando exemplos do Twitter, mas no Reddit eu quero listar as postagens mais recentes desse coisa sem a gente precisar, por exemplo, entrar na página e alguém copiar os dados lá, ou colocar os dados, é tipo plugar uma coisa na outra. É tipo, eu usei a palavra plugar, mas é que plugin é outra coisa, né? Plugin geralmente tu coloca dentro de um outro software uma partezinha que pode ser extensível por outros, né? Isso é um plug que tu pluga uma coisa diferente. Uma API não é bem isso, ela é como se fosse assim tu disponibiliza partes do teu serviço que podem ser interagidas com outro serviço, sabe? E daí a ideia é que assim, o Reddit, o preço que eles propuseram para cobrar faria, segundo o cara do Apollo, que o Apollo é tipo um cliente alternativo pro Reddit, que melhora a navegação, coloca algumas funcionalidades novas por cima e tal. É um negócio bem para quem é power user, para quem é Redditor, para quem usa Fedora e tal, e tem barba no pescoço. Eu também tenho barba no pescoço, né? Mas para quem tem barba no pescoço, usa Fedora, não o Linux, o chapéu mesmo, e diz Milady, e é insuportável e tal. Essas pessoas usam esse app aqui. E daí, assim, esse app cobra subscriptions mesmo. Pelo que eu entendi, de $2 por mês, tu pode ter umas coisas premium e tal, mas tem usuários de graça. E pelo custo da API do Reddit, eles disseram que o custo mensal deles de usar seria $20 milhões. Eles disseram que pelo número de vezes que eles chamam a API do Reddit, eles gastariam $20 milhões pagando pro Reddit. E ele disse que ele faz um cálculo lá de padeiro, mas ele disse, se eu proibisse todo mundo que usa de graça de usar e aumentasse para X o preço, eu conseguiria, tipo, pagar isso. Mas, tipo, é ridículo, ele disse. É ridículo que eles estejam cobrando tanto. E por isso que eu digo, provavelmente o Reddit, ele vai mudar isso, tá? Isso coincidiu com o fato de que eles vão abrir ação na bolsa e tal, e isso vai valorizar a empresa, provavelmente, porque, tipo, eles vão ganhar dinheiro, sabe? A mesma estratégia do Elon Musk. Só que, enfim, isso também tem a ver com outra coisa, que é tipo, as outras empresas de IA que estão fazendo scraping do conteúdo para treinar os seus modelos
estão usando sites que nem o Reddit, estão usando essas APIs para coletar todos os dados e treinar seus modelos também e tal. E a gente está chegando num ponto, assim, que eu digo, a internet já não é mais o mesmo lugar. Por quê? Porque eu sinto que nós tivemos um período que nem a gente teve um período de relativa paz no mundo, e um período de fim da história, que o pessoal disse, não tem mais comunismo, o fascismo é uma coisa do século passado. Claro, né, no norte global, no resto do mundo, foda-se, mas tipo, o fascismo é do passado, o comunismo falhou, agora é só capitalismo e daqui pra frente é só desenvolvimento tecnológico e vai ser só coisas boas e a liberdade venceu e tal. Tipo, esse papinho, a internet se criou em cima desse papinho. E que papinho, né? E por muito tempo o modo de operar dessas plataformas era tipo, dá tudo de graça, vamos ganhar dinheiro depois, vamos focar em arrebanhar usuários, vamos focar em realmente fornecer algum serviço, competir com os outros. Tipo, tinha aquela coisa assim que o liberal olhava e caía aquela lagriminha assim, que é tipo assim, nossa, é a troca de informação livre, são as plataformas competindo, é cada uma botando o melhor serviço, só que a gente tá começando a ver, eu acho que cada vez mais claro, que a gente está formando alguns gigantes de tecnologia, inclusive o Reddit não é um desses gigantes, então eventualmente ele vai ser abocanhado por outro, assim, não posso cravar aqui, mas está se formando alguns gigantes de tecnologia que controlam os dados, que tem o maior número de usuários, que controlam essas plataformas, essas APIs, que tem coisas que as pessoas precisam usar e tal. E tem o poder econômico em outros aspectos, não só na internet, e acabam podendo influenciar isso. E daí eu acho que cada vez mais, a gente já vem vendo isso há muito tempo, mas cada vez mais a gente vai ver essa coisa de tipo assim, acabou o empreendedor de fundo de quintal que abre sua própria plataforma e pode cobrar $2 para prover um serviço sabe, e acabou essa coisa de tipo, é gratuito, ou essa plataforma respeita essa privacidade, tipo, não tem mais. Já há muitos anos a gente sente que é assim, mas eu acho que agora tá, tipo, batendo na nossa porta, assim, toque, toque. Porque o mundo tá batendo na nossa porta. O mundo tá em crise. A gente tem esses movimentos fascistas por todo mundo. A gente tem essa consolidação da burguesia muito forte do setor de tech, que tá meio que substituindo a velha burguesia, que tinha a ver com outras indústrias e tal. Então essas notícias me fizeram pensar nisso. Não sei se faz vocês pensarem nisso, mas isso é o que eu achei interessante a gente trazer sobre essas aqui específicas.